Ok, então vamos comentar um pouco mais da ferrita, tá? Ferrita, como eu falei, é uma estrutura cúbica de corpo centrado, e se vocês lembrarem lá do arranjo, ele não comporta a solubilidade do carbono, é muito baixa na ferrita. Então, ó, 727 graus, a solubilidade é 0,023. Na temperatura ambiente, cai para 0,08. Quer dizer, qualquer teor de carbono que eu tiver lá naquela ferrita, no aço, a ferrita ela não comporta e empurra para a região vizinha. A gente vai entender mais para frente como é que isso ocorre. Mas a estrutura ferrítica, né, é uma estrutura mole, com baixa resistência, praticamente ferro puro. Então, a microestrutura da ferrita são grãos brancos, né? Quando a gente olha no microscópio, o contorno escuro aqui é só o contorno de grão. Então, essa é a estrutura ferrítica. Qual a aplicação de um aço ferrítico? É um aço bom, por exemplo, para estampagem. Tá? Então, quanto menor o teor de carbono, mais dúctil. É bom para soldagem também, né? Tem problema de fragilização. E também tem aplicações elétricas, né? Então, a partir do motor lá, que usa aqueles aços, é até chamado de aço elétrico. Ok. Então, se a gente for olhar no diagrama, ele entra nessa região aqui, ó. A austenita, ela começa a transformar aqui nesse ponto. Tá vendo? Ó? Então, para teor de 0,08% de carbono aqui, para menos, ele vai nuclear direto a ferrita em alta temperatura, que ele cai nesse triângulozinho aqui do diagrama ferro-carbono, né, o recorte, e ele nucleia em alta temperatura e vai até a temperatura ambiente. Então, é uma transformação alotrópica, somente, né, porque o teor de carbono é muito baixo. O que vai reagir, aí, o que vai transformar, vai ser em função do teor de carbono. Então, nesse ponto específico, a gente está passando de CFC para CCC. Então, aí que forma a microestrutura ferrítica. Deixa eu te interromper um pouquinho aí. Nós tivemos um pequeno probleminha aí com o som no começo, mas já foi corrigido, tá? Tá muito interessante. Eu gostei bastante daquele diagrama onde você consegue descer, né, a linha, mostrando as diferentes variações em cada material, né? Então, eu acho que ficou muito bem explicado aquela parte ali. E outra coisa que eu acho legal que todo mundo está... Eu espero que todo mundo esteja entendendo, que nós estamos trabalhando naquela faixa de carbono antes de chegar nos ferros fundidos. Nós estamos trabalhando na parte de aço até quanto, Robson? Até de 0,08 a 2,11% de carbono. Legal, só para... E aí, essa microestrutura específica aqui é um aço praticamente isento de carbono, que é um aço elétrico, né, motor, né, que eu não preciso ter... a permeabilidade magnética dele tem que ser maior. Então, o teor de carbono tem que ser muito baixo. Legal. E até para você respirar um pouquinho e beber uma água, eu não posso deixar de exaltar aqui a participação do pessoal lá da FATEC de Sorocaba, do Rodrigo Neri, do Paulo Souza, do Heiler Bueno, da Morgana, do Kempis Andrade, do Luciano Borges, Antônio Coppola, Carlos Costa, Paulo Soares, Luan Sampaio, Alex Pereira, Diego Souza, Luan Sampaio já falei, né? Sérgio Lima, João Marcelo. Então, assim, uma turma fiel aí, que está sempre com a gente. E conto com vocês aí para compartilhar. E ainda dá tempo, porque tem muito conteúdo bacana aí que o Robson vai continuar com a gente.
tá? Eu continuo aqui no chat, qualquer pergunta manda, que eu não vou ficar interrompendo a aula, mas a gente vai interagindo, tá ok? Luiz Antônio Silva também, boa tarde, seja bem-vindo. Robson, só para tomar uma água mesmo. Tá. Você acha que eles tiveram ou vão ter maior dificuldade de interpretar o que do que você falou até agora? O que você acha que é mais importante? Bom, assim, ó, só para voltar aqui, ficar bem claro, né? O que é importante nesse diagrama é você saber que a microestrutura vai depender do teor de carbono. Então, basicamente, o recorte do diagrama é esse daqui, né? Então, essas temperaturas altas são temperaturas de fusão, que depende do teor de carbono, e essa aqui é a temperatura de solidificação final. E a partir daí, a microestrutura formada vai depender do teor de carbono, claro, partindo do resfriamento lento. Então, se a gente prestar atenção aqui, tudo que vai decompor vai ser partindo da austenita, cúbica de face centrada. E aí, o que ela vai decompor, finalmente, aqui, vai depender desse teor de carbono. Então, na temperatura ambiente, até 0,77% de carbono, ferrita e perlita. Isso tem que estar bem claro para todo mundo. Com 77 vai formar perlita. Pode falar, Fernando. Não, é que você tocou no ponto exato, porque muitos fundidores estão muito acostumados a trabalhar com ferro fundido, onde 0,2, 0,3 de carbono necessariamente não faz tanta diferença, né? Mas quando a gente vem para o aço, qualquer ponto qualquer décimo é extremamente significativo para o que você vai obter, principalmente em termos de propriedade, né, Robson? Isso mesmo, existe aquela família de aço microligado, né? Então, a adição de ppm do elemento de liga muda muito a propriedade mecânica e a microestrutura. Então, assim, no meu ponto de vista, aí, o diagrama é bem didático para entender, né, as transformações que ocorrem a nível do aço. Mas a hora que você vai colocando outros elementos de liga, vai mudando um pouco esses pontos, as temperaturas, né? E assim, mas o ponto de partida, como eu comecei a falar, é o diagrama. A gente tem que entender o diagrama para entender o resto, né? Nós falamos um pouco sobre isso também com o Heiler, que é justamente o diagrama, ele é ferro-carbono. Então, ele não está levando em consideração todos os outros elementos que também fazem parte da liga, né? Então, com certeza, esses elementos vão influenciar de diferentes formas essa formação das microestruturas ou não, né? E como consequência, a propriedade mecânica, né? Porque o que a gente quer é desempenho, né? A microestrutura é uma consequência, mas que ela depende, né? A propriedade depende da microestrutura. Foi uma forma que se encontrou de correlacionar a propriedade com o metal que eu tenho, né? Então, quando eu tenho uma característica... Não dá para desvincular, né? Não dá para desvincular a propriedade da microestrutura.